Oi, gente! Vamos lá começar o nosso primeiro vídeo aqui sobre a série de comportamentos, tá? Apesar de que eu já falei bastante coisa no outro vídeo sobre comportamentos, né? Mas hoje nós vamos sistematizar um pouquinho, porque eu vou fazer, começando para falar dessa questão do comportamento, nós vamos fazer uma diferenciação entre o que é comportamento e o que é personalidade. Porque às vezes as pessoas confundem, né? A personalidade dele é assim. Realmente tem algo a ver, a personalidade leva a alguns tipos de comportamento. Mas o que é um e o que é o outro? Então vamos começar aqui por personalidade, que é a primeira coisa que nós temos, a nossa personalidade. A nossa personalidade, elas são nossas características físicas, as nossas características pessoais e individuais. Então, a nossa personalidade, nós podemos dizer que ela é formada por três coisinhas básicas, né? Ela é formada pelas nossas características genéticas, ela é formada pelo meio em que nós vivemos, né? Isso tem influência na nossa personalidade, e ela é formada a partir de nossas experiências, né? Então, assim, as nossas características, o meio em que nós vivemos e as nossas experiências faz com que nós desenvolvemos a nossa personalidade, certo? E daí entra uma coisa muito interessante, que eu acho que é assim, algo que pode ajudar muito a pessoa, que é o que? O autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele nos leva a entender a nossa personalidade, a saber o porquê que eu penso daquela maneira, o porquê que eu tenho certas ações, porquê que eu sinto algumas coisas. Então a gente vê assim, a nossa personalidade, ela é formada desde o momento em que nós nascemos. Eu digo que até antes do momento de nascer, desde do intrauterino. Então, assim, a gente se autoconhecer faz com que a gente possa conhecer as nossas características, conhecer as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos medos. Mas não só isso, né, gente? Não vamos falar só de coisa ruim, porque a gente se autoconhecer faz também o quê? A gente vê os nossos pontos fortes, as nossas potencialidades, naquilo que eu sou boa, naquilo que eu faço bem feito, aquilo que eu gosto de fazer. Então, tudo isso está relacionado à nossa personalidade. Agora, quando eu não busco esse autoconhecimento, eu deixo de aprender sobre mim mesmo, né? E isso, na verdade, é muito triste quando a pessoa não se conhece, ou quando ela não sabe por que ela age de alguma maneira, ou por que ela reage de alguma maneira a determinadas coisas, né? Então, a gente pode dizer o quê? Que a nossa personalidade, ela é influenciada pela nossa herança genética, pelo meio em que vivemos, pelas nossas experiências e pela maneira que eu me conheço. Porque a maneira, se eu me conheço bem, se eu sei como eu sou, como eu ajo, eu posso, de certa forma, mudar aquilo dali, né? Geralmente a gente procura mudar para melhor, né? Então, assim, e o nosso comportamento? O que é o comportamento? Gente, voltando aqui um pouquinho, uma coisa que eu esqueci de falar da nossa personalidade, ela é formada no decorrer de toda a nossa vida, tá? Ela é formada de forma gradual, tá? E nós vamos ver que os nossos comportamentos já é algo diferente da nossa personalidade, porque o comportamento é a maneira como eu me comporto, é a maneira como eu reajo diante de uma situação, diante de alguma ação que está acontecendo, como que eu vou reagir. E daí a gente pode ver que nós vivemos no mundo com pessoas totalmente diferentes, né? Dentro da mesma casa, as pessoas não têm os mesmos comportamentos. Daí a pessoa fala assim, mas ela teve o mesmo meio, né? Ela tem a mesma herança genética, o mesmo pai, a mesma mãe. E por que eles têm comportamentos diferentes? Por causa das experiências e por causa da maneira como a pessoa vê a experiência. Ainda hoje de manhã
eu estava conversando com um grupo de professores e é aquilo que eu falei, que às vezes acontece um acidente, por exemplo, ou um assalto, vamos colocar aqui um assalto. Duas pessoas, dois irmãos, por exemplo, estão em um determinado lugar e eles são tomados de assalto. Esses dois irmãos, eles, além deles reagirem de formas diferentes, o impacto que aquele assalto tem para um é totalmente diferente do impacto que ele tem para o outro. Então, essa questão pode gerar um trauma para um, né, que afeta a personalidade dele, que afeta o comportamento dele, e para o outro pode não gerar nada. Então, a maneira como eu lido com as minhas experiências, a maneira como eu vejo as coisas é diferente, cada um é único. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Cada pessoa é única, cada pessoa tem que ser vista como único, porque ela é única, ela tem que ser valorizada e ser entendida naquela questão de eu sou único, né? Então fica aí. Então, os comportamentos, eles podem se modificar. Os comportamentos nossos, eles podem se modificar através do tempo, através das nossas percepções, das nossas experiências. Eu hoje, por exemplo, eu não tenho alguns comportamentos que eu tinha 10 anos atrás. E pode ser que, dependendo aí, conforme a idade for avançando, eu vá ter alguns comportamentos que eu não tenho hoje. Então, nossos comportamentos vão mudando. E o autoconhecimento faz com que a gente veja esses comportamentos, aqueles que nos ajudam e aqueles que nos prejudicam. Então, assim, se eu me autoconheço, se eu tenho um bom conhecimento de mim mesmo, eu posso saber assim, bom, esse comportamento é prejudicial para mim, para minha família, para o meu meio social ou para o meu trabalho. Então, o que eu posso fazer como adulto? Eu posso mudar esse comportamento, né? É simples, é fácil? Não, nem tão fácil, mas também não é algo impossível que não possa acontecer. Tá? Então, o autoconhecimento é algo muito importante, onde a gente pode mudar muito do nosso comportamento e até mesmo da nossa personalidade, né? Porque a pessoa que diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Só falta cantar a musiquinha. A pessoa que diz isso daí é uma pessoa que não quer se conhecer, né? Que ela não consegue nem entender ela mesma, o comportamento dela, a personalidade dela, e ela acha que tá bom daquele jeito. A gente deve fazer o quê? Primeiro, respeitar, né? Porque eu não vou lá, não, você tem que mudar, não, né? Vou respeitar a pessoa, mas infelizmente é uma pessoa que muitas vezes vai viver ali de uma forma talvez até prejudicial para ela mesma. Certo, pessoal? Então fica aí, personalidade, comportamento. Essa diferença aí faz toda a diferença e a gente entender isso daí é muito bom pra gente mesmo, ok? Então assim, até o próximo vídeo, nós vamos continuar falando um pouquinho aí mais dos comportamentos e vamos ver qual é o tipo de personalidade, de comportamento aí que vocês podem mudar, ok? Um beijão. E até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueça de dar seu joinha.